certo escritor disse as seguintes palavras: o verdadeiramente sábio sabe que não sabe. O verdadeiramente sábio sabe que não sabe. E nós temos visto aqui, irmãos, que o pregador tem trabalhado buscando uma solução para as anomalias, os paradoxos que existem no mundo. Ele olhou o mundo e diz: é muito cheio de paradoxos. Até a prosperidade que as pessoas tanto buscam pode não ser uma coisa boa, porque esse mundo está todo desregulado. Mas há adversidades que todos fogem dela. E eu duvido que tenha alguém aqui que corra atrás da adversidade. Ela vem e você tem que saber lidar com ela. Ele diz que a adversidade, ao contrário do que muitos pensam, pode ser uma coisa boa. E ele coloca essas questões aí na mesa da filosofia e da teologia para serem discutidas, né? E o ser humano, ele disse que há limite de ação na vida do ser humano, por mais sábio que ele seja. Ele escreveu lá no capítulo 1 que ninguém pode consertar o que Deus entortou. Ele quer dizer que o homem não consegue consertar tudo nesta vida. O homem, há certas coisas nesta vida que ele não consegue resolver. Ele vai ter que lidar com isso e vai para a sepultura com aquilo. Então, há muitas irregularidades neste mundo e ele não consegue consertar isso. Ele tem que saber conviver e crer na providência de Deus, porque Deus, irmãos, decreta não somente os fins, mas também os meios para que esses fins cheguem a existir. Então, o autor diz aqui, nós vimos no sermão passado, que para lidar com esses paradoxos que existem na nossa vida e neste mundo debaixo do sol, é preciso ter sabedoria. E a sabedoria vai nos ajudar a viver uma vida equilibrada. A sabedoria não vai nos livrar do problema, mas vai nos ajudar a lidar com esses problemas. Então não adianta você tentar, nós vimos isso no sermão passado, não adianta você tentar consertar essas anomalias, essas irregularidades com a sua autojustiça. E ele usa essa expressão poética dizendo: não seja demasiadamente justo. Você não vai conseguir. A sua autojustiça, a sua autorretidão não vai resolver isso. Você precisa saber equilibrar essas coisas. Ah, mas já pregador, que não tem jeito de consertar essas coisas, eu vou cair no pecado. Eu vou fazer o que der na minha teia. Não seja demasiadamente perverso. Por que destruiria a ti mesmo? Por que você vai morrer? Ele usa aqui, ele não tem uma teologia dos decretos de Deus, ele diz: por que você vai morrer fora do tempo? É claro que Jó diz que ninguém morre do tempo, Jó 14, depois de você ler. Jesus também falou em Mateus 6 que ninguém morre fora do tempo. E também o Salmo 139 diz que quando o Senhor nos formou no ventre da nossa mãe, Ele já determinou no livro dele quantos dias nós vamos viver. E está escrito lá: nenhum deles passará. Pronto, isso traz uma segurança para nós, irmãos, que eu estava vendo um dia uma senhora desesperada tentando salvar o seu filho morreu, e a ambulância demorou, e quando chegou lá, seu filho estava morto, e ela em pânico, porque se vocês tivessem agido mais rápido, meu filho teria escapado. É claro que dentro da vida debaixo do sol, você pensa assim, mas nós que temos a revelação de Deus, nós sabemos que não. Chegou o tempo. E quando Deus tira uma criança deste mundo, Deus está usando de quê? De misericórdia, de bondade. Mas nós não conseguimos ver essas coisas bem claramente, não. Nós choramos, nós lamentamos, e às vezes é perigoso até blasfemar de Deus.
É perigoso isso. Então, irmãos, a sabedoria é boa, mas ela não resolve os problemas. Ela não tem poderes para resolver os problemas que nos cercam. Então, ele vai investigar. Agora, no sermão de hoje, ele vai fazer mais investigação. No capítulo 7, versículo 23, até o versículo 29, que é o nosso texto hoje. Tudo isso experimentei pela sabedoria, e disse, tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez, loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para, a respeito delas, formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. E eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Outra tradução diz invenções. Irmãos, ele está fazendo um apanhado e ele está dizendo aqui que é impossível entender as complexidades da vida com a sabedoria humana. Impossível você entender isso. Por quê? Versículo 23 a 25. Porque a sabedoria humana é limitada. Ela não consegue ir mais fundo das complexidades da vida. Nós não conseguimos entender os paradoxos que nos cercam nesta vida. Nós não conseguimos nem ver o horizonte mais claro quando as tribulações e os problemas nos cercam. Às vezes nós vamos orar a Deus e ao invés de orarmos, nós choramos de tanta angústia no coração. E ele disse que não dá para entender porque o justo sofre na sua justiça, enquanto o perverso logra êxito neste mundo. Ele falou, isso não dá, a sabedoria não consegue resolver esta anomalia, essa dificuldade. E aqui vemos ele, irmãos, fazendo experimento com tudo que era disponível do seu conhecimento. E ele, se você der uma observada aí no versículo 25, ele diz, apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez, loucura. Ele foi determinado. Ele usou toda a sua energia mental, toda a sua energia física, ele usou o seu dinheiro, ele usou o seu tempo que ele tinha para fazer isso. Ele usou a sabedoria que Deus deu a ele. E sabe qual foi a sua conclusão? A sua conclusão não foi nada proveitosa, diz ele. A sua conclusão foi que ele aplicou o coração, mas ele achou algo bem limitado, os seus recursos. Ele viu que o poço das complexidades e paradoxos da vida que o homem se meteu, que ele vai falar isso no versículo 29, é muito profundo. Eclesiastes aqui, irmãos, está analisando a vida debaixo do sol e ele não tem uma solução para isso. A solução vai vir pelo Novo Testamento. Aqui ele está tão somente fazendo as suas análises e mostrando para nós que não tem jeito. E ele concluiu na última parte do versículo 23,
que compreender essas nuances da vida está muito além do entendimento humano. Por mais que ele tentasse, a compreensão estava além dele. Essas coisas são tão incompreensíveis para a mente humana que ele repete isso no verso 24. O que está longe, muito profundo, quem o achará? Você não consegue achar a solução. É muito mais profundo do que alguém possa imaginar. Ele não foi indolente, ele não foi preguiçoso, ele investigou, ele estudou, ele comparou uma coisa com a outra, você viu? Ele fez experimentos, ele conversou com outros povos, gente rica, gente pobre, gente sábia, gente indouta. Ele conversou com todo mundo e todos tinham o mesmo problema, o mesmo paradoxo. E todos estavam buscando a mesma solução e não chegava a um consenso. Por isso ele clama, ele faz essa confissão aqui no versículo 24, que está longe e muito profundo. Quem o achará? Não tem jeito de achar, irmãos. Por isso ele vai achar outra coisa na sua investigação, que está no versículo 26 a 29. Primeiro, ele entendeu que a sabedoria é limitada, o seu conhecimento é limitado para resolver isso. Sempre tem um salvador da pátria no mundo, né, irmãos? Sempre surge, né? Sempre surge alguém. O Hitler, por exemplo, Mussolini, sempre surgiram esses homens que diziam: nós vamos resolver o problema. É uma complexidade isso, irmãos, é uma dificuldade, porque ele vai repetir isso no versículo 29, o homem se meteu em muitas astúcias, ele caiu nessas ciladas, e sempre vem um Napoleão Bonaparte, sempre vem lá o espírito de Alexandre o Grande, sempre vem alguém que diz: eu tenho a solução. Na política nem se fala, sempre aparece alguém que diz que tem a solução, mas aqui ele diz: não tem, não caia nessa. Se alguém disser para você que vai resolver isso, não acredite. Eu, com a minha sabedoria, com os meus recursos, ao ponto do próprio Cristo levantar e dizer: olha, a rainha de Sabá veio encontrar Salomão por causa da sua sabedoria. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Se ele, irmãos, com a sua sabedoria, que encantou o mundo, não conseguiu chegar numa conclusão favorável, plausível para a humanidade, quem vai conseguir? Ninguém. Então não acredite. O que a Bíblia está nos levando neste momento, irmãos, neste momento caótico, fique debaixo da retaguarda de Deus. Confie em Deus. Confie no Senhor. Trabalhe mesmo, mas confie no Senhor. Ponha a sua confiança no Senhor. E não em fórmula mágica. Ninguém tem a fórmula mágica. Ninguém tem a fórmula secreta. Ninguém. Só Deus tem. Mas ele descobriu aqui outra coisa. Ele descobriu que a sabedoria é limitada. Mas no versículo 26 até o 29, ele descobriu que o homem está preso pelo pecado. Ele descobriu que existe no mundo um tipo de mulher que é mais amarga do que a morte. Esse tipo de mulher usa redes e laços para prender os incautos. E somente aqueles que procuram agradar a Deus conseguem fugir dela, diz ele. Conseguem. Pensemos por um momento, irmãos. Ele está falando do gênero feminino da raça humana ou ele está falando do pecado? Ou ele está falando, tomando a mulher como forma figurada? Se nós olharmos somente por esse lado, é certo que o autor de Eclesiastes ia ser taxado hoje de machista e de misógino. Você é machista e misógino. Misógino é aquele que tem aversão à mulher, que não gosta mesmo, ele não quer saber que a mulher prospere. Mas, irmãos, o pregador está falando da loucura, insensatez e perversidade
como se fosse uma mulher. Outros entendem que o pregador está se referindo às suas 1000 mulheres que elas fizeram ele desviar dos caminhos do Senhor. Está escrito que estas mulheres, 1000 mulheres no seu harém, o fizeram desviar da presença do Senhor. Será que ele estava indignado com essas 1000 mulheres que o fizeram desviar dos caminhos do Senhor? Será que é isso? Então, mas vamos ao contexto, irmãos. Por que ele não está falando das mulheres? Por que ele não está falando? Porque em Provérbios, capítulo 12, versículo 4, diz que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Então existe a mulher virtuosa. Ele não está falando de todas as mulheres. Em Provérbios 14, versículo 1, diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então tem a mulher sábia. Em Provérbios capítulo 18, versículo 22, ele diz: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Então há mulheres que são uma riqueza no lar, e é a benevolência do Senhor. Em Provérbios 19, versículo 14, diz: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Então, existe prudência. Ele não está falando das mulheres, embora eu creia que ele esteja se referindo em particular às suas 1000 mulheres que o fizeram desviar. E aqui parece que ele está destilando raiva, não é? Na sua conclusão. Eu poderia estar muito melhor com o Senhor, mas eu caí nas redes, porque ele usa essa expressão aqui. A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Como o Eclesiastes é um livro poético, eu não entendo que ele esteja falando das mulheres. Ele está falando do pecado, ele está falando da insensatez, está falando da loucura que prende as pessoas. Ele nunca está falando aqui. Ele poderia também, nós poderíamos aqui listar mulheres como Ana, como Miriam, irmã de Moisés, como Débora, a guerreira, como Uda, a profetisa, como Maria, a mãe de Jesus, como Priscila e dezenas de mulheres que trabalharam com Paulo, e aquelas mulheres que resolveram a não se casar para trabalhar no ministério de Jesus, ajudar o ministério de Jesus, acompanhava o ministério de Jesus. Elas resolveram não ter família para fazer isso. É certo que dentro do contexto geral, o pregador não está falando das mulheres. Ou, se ele estiver falando, ele está falando de algumas mulheres em particular que ele descobriu. Então, minhas irmãs, ficam sossegadas que a Bíblia não está falando que vocês são laços e que vocês estão presas e grilhões. A Bíblia não está dizendo isso. Salomão não está dizendo isso aqui. Está dizendo em forma figurada que é o pecado, embora eu já ouvi um pregador falando dessa forma, atualmente, inclusive ensinando como o marido deveria tratar essa mulher. É claro, irmãos, que não é isso que a Escritura diz. A Escritura, ela é bem clara em relação ao ministério dos homens e também das mulheres. Então, minha posição aqui no texto é que ele está falando especificamente das suas 1000 mulheres que o fizeram desviar, que foram na vida dele laços de fato, que foram na vida dele grilhões, que o aprisionou, como ele falou aqui, fez ele desviar dos caminhos do Senhor. E, na minha opinião, ele está falando aqui. Mas as mentes mais brilhantes da teologia do Antigo Testamento batem ainda a cabeça em relação a esse texto aqui. Mas ele descobriu no versículo 27 a 29, nas suas pesquisas, a depravação total do gênero humano. O gênero humano está depravado.
E eis que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra para a respeito dela formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens achei somente um que eu esperava, mas entre muitas mulheres, tantas mulheres, não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então, pegando aqui o meu raciocínio dessas 1000 mulheres dele, dentre essas 1000 mulheres, nenhuma era sábia, diz ele. É claro que não eram. Aonde ele foi buscar essas mulheres? O Senhor sabe o que ele faz. O Senhor sabe como ele governa o mundo. Aquele que é sábio, olha essas coisas sem ficar atordoado e sem buscar solução no homem. E o versículo 29 nos mostra que sua pesquisa foi tão profunda que o levou de volta ao Éden. Ele foi pesquisando e chegou lá no Éden. Ele viu que Deus fez Adão com justiça original. Ele era reto. Não existia anomalias no mundo de Adão antes dele pecar. Mas por que Adão pecou? A tortuosidade do mundo aconteceu. E Deus, na sua soberania, deixou que isso entrasse no mundo e nós não vamos discutir isso com Deus. Porque Deus sabia dessas tortuosidades, dessas complexidades. Você pode ficar indignado com nossos primeiros pais, dizendo, eles nos colocaram em grande dificuldade. Eles nos jogaram no lamaçal do pecado. Mas você também não estava lá quando Adão pecou, e você talvez possa pensar assim, mas você também não estava lá no Calvário, quando Jesus morreu, declarando a vitória do seu povo. E você não estava lá, mas você foi incluído também nessa misericórdia do Senhor. Então, sábio, irmãos, sábio é aquele que olha estas coisas, aquele que está contemplando que existem sim essas dificuldades no mundo, mas que elas não podem abater a sua fé e a sua esperança, porque, embora Salomão aqui não tenha uma solução para isso, ele não tem, mas o Novo Testamento tem, e ele fala exatamente isso sobre a universalidade do pecado e a incapacidade do homem de ele mesmo prover cura para si. E o verso 20, nós já passamos por aqui, diz que não há ninguém que não peque, que faça o bem só. Ele faz o bem, mas ele não faz somente o bem. E o pecado que ele chama aqui de loucura e insensatez atingiu não somente todas as pessoas, mas todo ser, cada pessoa, a sua mente, a sua vontade e as suas emoções foram atingidas pelo pecado. A cura está onde? Está na graça de Deus manifestada em Jesus Cristo. Não tem, irmãos, como o ser humano achar a solução de fato. O seu problema é muito grande, ele diz aqui, é muito profundo, ninguém acha, ninguém consegue. E fora da graça de Deus, ninguém consegue entender e muito menos resolver essas questões. Muito menos isso. Diz a Escritura que Deus criou outra raça em Jesus Cristo. Existe a raça derivada de Adão, mas existe outra raça derivada de Jesus Cristo, segundo Adão. O apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44, em diante, dizendo, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante, mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestiais, também há. E como é o homem celestial, tais também os celestiais.
E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Outra raça. Deus criou outra raça agora em Jesus Cristo. Você faz parte dela? Você nasceu de novo? A Bíblia chama isso de nascer de novo. Os filhos de Deus agora não derivam mais de Adão. Não, esse corpo que veio de Adão vai apodrecer e vai ressuscitar outro. Mas, irmãos, isso está sendo feito agora com a regeneração do Espírito Santo. O pregador lá em Eclesiastes, ele não deu solução. Não tem solução para isso. Mas os filhos de Deus não vivem apenas debaixo do sol, eles vivem acima do sol. Porque é acima do sol que Jesus Cristo está, o nosso irmão e o nosso progenitor. É Ele, irmãos, que nos deu vida, diz Paulo em Efésios. Ele ressuscitou e nos deu vida, pela graça sois salvos. Por isso, irmãos, você deve se alegrar, mesmo diante das dificuldades. E eu te digo que há certas coisas que vão acontecer na sua vida que você não vai entender. Mas você não precisa entender, você precisa crer na promessa do Senhor. Jesus disse para os seus discípulos, ele diz isso também para nós, irmãos. No mundo tereis aflições, tem bom ânimo, eu venci o mundo. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando chegar no final, nós teremos uma resposta definitiva para aquilo que o pregador aqui em Eclesiastes não conseguiu. Ele não conseguiu porque ele disse que a sua sabedoria é limitada. Ele não conseguiu porque o homem está preso pelo pecado. E ele não tem uma solução para o homem sair dessa rede do pecado. Mas Jesus Cristo, ele mesmo disse, João escrevendo a sua primeira carta, diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O apóstolo Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É nisto, irmãos, que nós cremos, e é isso que nos sustenta até a volta de Jesus. Tem complexidade? Tem. Tem paradoxo? Tem. Tem injustiça? Muita injustiça. Mas o trono do Senhor será armado, e todo joelho se dobrará, como nós cantamos aqui. Ele vai fazer justiça. Até lá o Senhor vai cuidar de você. Não se preocupe. Vamos ficar de pé, vamos orar.